enfim, insights da sua semana, tantas coisas, né, enfim. Acho que tem coisas positivas também, né, que você puxou algumas vendas também, isso foi legal. Eu vejo que isso é legal, tipo assim, a venda, ela sempre é algo que a gente comemora bastante, né, a gente vibra, eu digo muito pra ele, né, tipo, cada venda que a X-Level faz, tanto eu quanto ele, é a certeza de que para trás a gente não volta, e sim sempre pra frente, então, Sim. todo dia pra gente, apesar de serem vendedores veteranos, né, pra mim, sempre a venda que eu faço é sempre como se fosse a primeira, né, é sempre aquela dopamina muito enérgica e tal, eu acho muito divertido esse cenário. Não por isso a gente não trabalharia com essa parada, né, velho? É tipo a jogatina ali. Agora eu vejo que, além da própria venda, é trabalhar o lance da mentalidade, que foi aquilo que aconteceu comigo na terça-feira. Exatamente, da gripe e tal. Essa semana eu vendi uma semana que eu tô, tipo, extremamente doente. A gripe foi intensa, e intensa não só a gripe, mas a febre em si. E na terça-feira eu tava muito incomodado com a situação que eu tava. Pô, olhando pra minha agenda, não tinha como que o Matheus não tava agendando. Era terça-feira, 1h da tarde, eu deitado numa cama com um moletom, calça e meia até o talo. Eu pensando assim, velho, a empresa precisa vender, a empresa precisa do Jaime, o Luca tá correndo uma ponta, eu preciso vender, mas eu tô doente, eu tô com muita febre. Isso era tipo 1h da tarde. Eu tava puto debaixo da coberta. Aí eu pensei, esse dia não pode terminar assim. Eu tenho 2 calls, eu tenho umas 4 e eu tenho outras 19h da noite. Eu preciso puxar uma venda, não sei lá onde, velho. Eu tipo, não tinha oportunidade. Eu tinha essas 2 calls. E eu tava extremamente bem confiante, assim, em relação a elas, mas com febre, não sei se vocês já sentiram isso, você não consegue raciocinar muito bem, a sua cabeça não fica boa. Eu lembro que foi 3h30 ali, eu não tava conseguindo dormir, somente simplesmente rola na febre, na cama e com muito frio. Eu levantei, tomei um banho, vesti a minha roupa, coloquei o meu terno ali e sentei na frente daquela call de 4h da tarde. Em 1h30, você tava chegando naquela porta e eu tinha coletado já, foi a 25k, né? Então foi 15 mil que eu coletei ali no Pix, porque dava pra passar tudo que deu limite de Pix excedido e 10 mil no outro dia, então 25k. Então, eu poderia ter entrado ali e não ter fechado a venda, mas a minha atitude mental de inconformismo, de ir contra tudo e contra todos, principalmente, eu poderia ter dado desculpas pro time inteiro, eu entrei ali e ainda resolvi a parada. Então, tipo, pressionar até o fim, fazer aquilo que tem que fazer do jeito que tem que entregar, né? E realmente trazer o resultado pra empresa, né? Porque é a certeza, né? Cada vez que a gente faz, é a certeza que pra trás a gente não volta mais. Então... É interessante também, tipo assim, uma coisa que essa semana foi pra mim muito evidente foi que, cara, a gente tem que ser capaz de performar em meio ao caos, né? Total. Por exemplo, cara, isso assim, é uma semana que a gente teve plataforma travando o nosso dinheiro, tipo, cara, sabe, enfim, a gente teve contrato que foi feito errado e aí travou algumas vendas que estavam para cair. A gente teve, cara... dinheiro que estava no exterior e a gente não conseguia... cliente querendo comprar da gente, mas o cliente, ele tá lá em Orlando, e aí para ele mandar o dinheiro pro Brasil, o único jeito era ter uma conta no Banco Inter PJ que a gente não tinha, e ele tem que correr atrás para criar e tal. Então assim, cara, tudo que você imaginar de problema e BO do além surgiu, tudo. E ainda assim, a gente tem que ser capaz de respirar, ser racional, frio, calculista, mapear os problemas, resolver os problemas em ordem de prioridade e botar energia. E ainda assim, time precisando de ajuda, enfim, Marcelo enchendo o saco, tem que fazer o pipe drive, o Everton, mano, manda os leads para poder preencher, e a gente precisa também ter a paciência, a calma de conseguir comunicar para as pessoas que, cara, não é que eu não quero, não é que eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque, olha a minha agenda aqui, ó, aí eu mando a agenda pros caras, falo, mano, não dá. Ah, mas é 5 minutos. Mas aí que tá, eu recebo 20 pessoas me falando todo dia que é 5 minutos. Que é 5 minutos. Então não tem como eu fazer, tá ligado? E eu preciso focar naquilo que vai gerar resultado, que é caixa para a empresa, fazer os contratos virarem, que é prioridade. Então você consegue também gerar expectativa, na verdade, controlar a expectativa do time. Que, cara, eu entendo o que você está me falando, eu estou te ouvindo, mas eu não consigo fazer isso agora, porque não é prioridade, também é um exercício de liderança que também é difícil. Então, cara, eu diria o seguinte, você que é empresário que está aí vendo a gente, que está no meio desse caos, assim, o motivo que a gente criou esse podcast é para que você possa entender que você não está sozinho, velho. Isso aqui, o que você vive, o caos que você vive, a gente também vive e é normal. E mais empresários deveriam falar mais sobre isso. Porque é caótico mesmo, mano. O negócio é loucura mesmo. É risco pra caralho, é coisa que vem do além. O que você precisa fazer para você poder dar certo e fazer o negócio funcionar? Cara, focar no 80/20, então é puxar a venda e garantir que os clientes vão ter sucesso. Todo o resto é delegado, todo o resto você tem que criar formas de ser resolvido. Foca nesses dois. E aí você vai conseguir meio que reinar no caos, né?
Então, tipo, muita gente desespera no caos, mas você tem que entender que no empreendedorismo o caos é normal e você precisa ser capaz de reinar no caos e entregar resultado apesar de ter uma pancada de problema. Então, acho que esse é o principal insight que eu tive essa semana. Cara, foi a semana talvez mais intensa que eu tive. Eu ainda vou emendar evento, viagem amanhã para São Paulo de manhã, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tenho que acordar, ir para São Paulo, passar o dia inteiro trabalhando, sábado, imersão, sábado, domingo, o dia inteiro. Segunda de manhã eu volto, segunda-feira aquela pauleira de novo. Então, assim, é isso mesmo, velho. É 12 horas por dia, de 7 dias por semana. É o jogo que tem, é o preço que você tem que pagar para você poder chegar onde você quer. Aí a grande pergunta que você tem que fazer é, você está disposto a pagar esse preço? O preço mental de segurar as buchas e fazer acontecer? Infelizmente, quando você está crescendo uma empresa, o processo de crescimento ele é muito confortável. Você precisa criar processo, as pessoas não entendem, você precisa vender, precisa entregar. E esse é o jogo. Pelo menos o crescimento acelerado, igual o que a gente está querendo propor aqui a fazer, ele é assim. Talvez se a gente fosse mais conservador, vamos crescer na moralzinha, devagar, talvez fosse um pouco mais tranquilo. Né? Exato. Mas, cara, eu preciso ser agressivo porque a gente tem custos altos, a gente não quer abrir mão de time, a gente não quer desligar pessoas, correto? Correto. E a gente tem que fazer o negócio acontecer. Então, é reino no caos, né? Essa é a parada. Total. Qual que você falou sobre isso? Aquele lance, o mercado financeiro tem muito sobre isso. Você tem que estar disposto a ir pro pau, né? Lá ele, se você acredita naquilo de fato. É colocar pra jogo, mano. Pra trás não adianta, entendeu? Então, focar ali cada venda todo dia. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Não é se pode vender, não tem que vender. Preciso vender. E a gente tá entregando, né? Isso que tá sendo mais divertido. Não, e sabe o que eu acho mais louco, velho? Que, tipo assim, a gente não tá só vendendo. A gente geralmente se preocupa com os clientes, né? Sim. Tipo, a gente tem uma área de CS hoje que ela custa mais caro que comercial. Então, eu gasto mais dinheiro hoje na minha área de sucesso do cliente, que eu nem tenho tanto cliente ainda. Sim. Então, tipo assim, eu tô pagando na frente pra ter um time foda, pra criar processo, já tudo pronto, pra quando os clientes entrarem já ter experiência positiva, do que, tipo, investir na área de trazer mais clientes, mais receita, né? Sim. E isso pode parecer coisa intuitivo, mas é porque o racional aqui é o seguinte, né? Eu e o Gabriel somos muito bons de venda. A gente está gerando demanda, a gente vai conseguir tracionar a receita. Estamos fazendo isso. Mas eu preciso garantir que o cliente tenha sucesso. Por quê? Porque o meu modelo de negócio, como é serviço, o cliente precisa, primeiro, não churnar, não dar reembolso. Ele precisa, eu preciso reter a receita dele, então ele precisa comprar, ele precisa continuar no produto. E eu preciso também garantir que ele expanda a receita, ou seja, ele precisa comprar mais de mim depois. Como é serviço, a satisfação do cliente importa muito. Então, por exemplo, a gente colocou até agora acho que uns 10 clientes esse mês. Para que daqui a um ano eu renove pelo menos, sei lá, 6 desses 10, eu preciso garantir que agora o primeiro 1, 2, 3 meses dele seja surreal, porque a primeira experiência, os primeiros 3 meses que importa, né? Se você é empresário de marcar conversa, você sabe disso. Em serviço, empresas educacionais também e tal, a primeira impressão que conta. O seu onboarding vai dizer muito mais se o cara vai ficar com você do que a sua call no 8º mês com o cara, entendeu? Então, a gente já precisa antecipar isso e fazer uma entrega foda agora para garantir que o cara, fique com a gente durante muito tempo e o cliente tenha sucesso, tá ligado? Então, a gente, por exemplo, mede NPS, CSAT, que são indicadores de sucesso do cliente. A gente tem um líder de sucesso do cliente, a gente tem um CS, a gente tem um consultor comercial, a gente tem headhunter profissional, então a gente tem a porra toda. IA, ferramenta, para garantir que, a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente, tá ligado? E isso é uma coisa que poucos empresários também pensam nisso, né? Exato. Então, a nossa área de produto ali, na hora que começa a ascensão para o produto de 60 e de 70 e de 80 mil, ela vai ser extremamente lucrativa, né? Mas ainda, mesmo tendo tudo isso, ainda assim vai ter gap. Não, gap. Porque a natureza do que a gente faz nós vendemos pessoas, né, profissionais. Como que eu controlo se o closer vai passar por todo um processo, critério, o cara dá ok, a gente treina o cara, faz tudo, ainda assim o filho da puta pode ir lá e fazer uma merda. E aí o cliente vai ficar puto com quem? X-Level. Aí tipo assim, então também tem é o que eu tô fazendo com o Sandra agora, né? Sim. É a questão de alinhar também a expectativa de, cara, eu tenho um puta processo, mas eu não controlo o comportamento humano. Então, a gente precisa alinhar isso na venda para que também o cara, na hora de dar um probleminha, que vai dar com certeza, que é ser humano, o cara esteja alinhado e não queira, ficar puto, e nossa, vocês são as merdas. Então, assim, precisa ter muito bem alinhado nesse processo. Sim. Mas fala um pouco, caralho, velho, o mês tá, hoje é dia 21, né? 21, calma ainda. Tipo, velho, parece que passou um ano em um mês, é a minha impressão. Parece que passou 6 meses só. Cara, só que correndo demais, entendeu? A gente é muito louco. Quando você tá fazendo muita coisa, parece que... Nossa, aconteceu tanta coisa em 21 dias, velho. Que loucura, que loucura. Acho que é um sinal bom. A gente cresceu muito esse mês. Isso foi muito bom.
Esse mês foi um mês aí que teve vários, como diz o Marçal, né? Vários desbloqueios aí, né, velho? Tá Nossa, louco. desbloqueei na marra, né? Na barra. Na Cara, que barra. loucura. Total, mas tá sendo uma visão diferente. O que eu, de novo, né? O que eu olho mais interessante talvez da empresa, além de bater as metas e aumentar faturamento, como diz a galera, aumentar faturamento, é a velocidade que a gente aprende. Eu vejo que isso, pra mim, é o mais brutal, sabe? Mais brutal. Eu vejo que a gente também construiu um time muito bom, assim, tipo, o time Sim. é bom. O modelo de negócio agora, porra, isso é muito bom, A né, velho? oferta tá muito A animal. oferta tá boa, o modelo de negócio tá bom, sabe? O processo comercial tá azeitadaço. Das calls que eu fiz ali, mano, eu ainda vou ver meus números ali, a conversão em cima de pitch é 70%, tá ligado? Então, assim, cash collected bom. Sim. Então, me parece que as coisas estão andando. Só que realmente, velho, assim, a gente tá trocando o pneu do avião com ele decolando, né? Tipo assim, eu não sei se é essa expressão, mas você entendeu o que eu quiser, né? Tipo assim, a gente tá tentando fazer, a estrutura de custo era 150 mil, era um modelo de negócio, a gente pivotou tudo, então, tipo, tudo começou do zero, porque é um outro produto, outra oferta, tudo muda, e fazendo isso em tempo real e, tipo, sem caixa. Tipo assim, sem reserva financeira, eu digo assim. Então, tipo, o caixa que a gente vai gerando, vai pagando, fazendo acontecer, e, cara, é loucura, mas tá dando certo, né, por enquanto. Loucura, né? Loucura. Tem gente que não Então, dorme, né? Então, eu vou te falar, cara, engraçado. Esse mês a gente dormiu mais. Não, eu vou te falar. Mês passado mês é porque eu acho a que gente o que pega dormiu eu e bem, você, o que pega eu e você é quando a gente não sabe, a gente não tem clareza do que fazer. Sim. Tipo assim, tá lá o pau quebrando, Sim. mas não tem perspectiva de resolução. Sim. Aí é o que me mata. Acho que é o que te pega também. Sim. Agora, tá caótico, mas como eu sei o que a gente tá fazendo, eu tô, óbvio, você fica ali preocupado com algumas coisas, mas, cara, a gente tá construindo resultado, entendeu? Exato, tá construindo resultado. E, de novo, né, aquilo que aconteceu comigo na terça-feira ali ilustra muito a mentalidade da nossa empresa, né, velho? Por exemplo, sábado mesmo. Sábado foi um dia que sábado e domingo, na verdade, né? Foi dias que eu sentei ali, tipo, 8 horas da manhã, e eu fiquei o dia inteiro com o celular na mão aqui. O lead caía, papo, eu ligar pra ele. O SDR não tava online. E é o meu papel fazer isso. Então, essa cultura de entregar resultado, independente do que for e quando for, a gente precisa estar vendendo, aonde estiver tem que estar vendendo, é obrigação fazer isso, é o que garante que a nossa empresa vai chegar na onde que ela quiser e ela vai superar, velho. É isso aí. Entendeu? Então, tipo, é um mês de trabalho, se a gente trabalhar certo, os resultados vão vir, né? E a gente não trabalha errado nesse caso, e a gente sabe vender, velho. Então, tipo assim, a habilidade mais suprema de todas a gente detém. E a gente tem uma oferta matadora pra isso, né? Tanto que a oferta, quando é o perfil de cliente ideal, não tem objeção absurda. Porque o cara vê muito valor. Então, é continuar otimizando esse funil aqui, aprendendo essa velocidade, e a hora que todos esses números, tudo estiver aproximadamente redondo, a gente apertar o botão de escalar, eu vejo que o 700k vai bater rápido, entendeu? Não, cara, eu não sendo vejo muito sincero, dificuldade a hora que, tipo assim, por exemplo, o Outbound é um canal que a gente consegue pescar de arpão, né? Então eu vou exatamente no cara que eu quero. É o 2.0, né? Exato. Então, tipo assim, hoje o nosso dashboard funciona assim, né? O LinkedIn, a gente tem o Sales Ops, né, que é o Marcelo, que ele faz o quê? Assim que alguma empresa no Brasil publica uma vaga de vendedor ou de closer, né? E, tipo, faz parte das personas que a gente quer, que é a agência, enfim, venda high ticket, né? Então, tipo, consultoria e tal, mentoria. O que acontece? Nesse exato momento, o lead já é enriquecido automaticamente via um IA, e isso já cai no nosso CRM. Então, o lead existe uma inteligência comercial que cria-se uma estratégia que a gente liga pro cara no momento que ele mais precisa, que é tipo assim, ele acabou de abrir a vaga de vendedor. E aí tem um script também muito bem desenhado, que a gente não vai abrir aqui, que faz a prospecção essencialmente eficiente. Só que por que isso não está rodando ainda? Porque o processo está pronto, mas o nosso BDR que a gente contratou tem uma semana, tá com a filha passando mal e tal, e o negócio não tá andando. Mas a hora que andar, vai gerar demanda extremamente qualificada pra gente. Porque nós vamos no cara certo. E o cara que a gente escolheu. Em paralelo, o conteúdo, ele demora a tracionar, então é mais tempo, mas a hora que também traciona, explode. Sim. E a gente tá postando conteúdo, cara, com muita intensidade, o YouTube indo pra cima e tal, Instagram, Reels, TikTok, fazendo a porra toda. E o tráfego pago, aí sim eu acho que eu vou precisar sentar ali semana que vem e, como eu te falei, tentar, a gente chama de narrow down, né, que é tipo afunilar ali os criativos para ser ainda mais específico e, tipo, porque tá trazendo bons leads. Sim. A gente tá puxando venda, mas o meio tá quebrado, né? E isso a causa, né, o quê? É que às vezes os meninos não sabem como qualificar direito, então acaba passando muito lead ruim, então perde o nosso tempo em call, então esse é um problema. Então uma das causas é essa falta de preparo do nosso time que está sendo resolvido, mas a outra causa é que os leads estão chegando poderiam ser mais filtrados, né? Sim.
Então, se tivesse chegando, tipo assim, só mentor high ticket fatura 100 mil, Acabou. porra, acabou. Eu tinha batido essa meta em uma semana. Só que ao mesmo tempo também não tem tantos mentores assim no Brasil. Então, por isso que, assim, a gente tem que achar uma linha tênue, né? Tipo assim, talvez não é falar, pô, mentor high ticket, mas, pô, você que fatura 100 mil, tem time comercial e quer escalar, enfim, eu tenho que sentar e pensar, entendeu? Nesses Então, looks, isso né? são coisas que a gente precisa refletir. Sim. Mas, cara, pô, as parcerias estão andando, o canal que eu tô agora botando pra rodar, então boas parcerias lá com... Vai ser um excelente parceiro pra gente, vai trazer clientes. A própria recomendação também, com esses clientes novos que estão entrando, a gente tem que olhar pra isso. Sim. Cara, por exemplo, os clientes que eu fechei mesmo, eu peguei indicações de alguma e não de todos, então tem que fazer esse processo. Sim. O processo de venda ativa ali vai baratear muito o nosso CAC, né, velho? E faz ser mais assertivo, Sim. né? Sim. Por exemplo, porra, tipo, eu falei, quero esse cara aqui, ó. Ele falou, mano, ele abriu a lista de contato dele, toma aqui, ó. Ele me dá exatamente o cara que eu quero, então é ainda mais assertivo, né? Então, enfim, são coisas que, cara, o bom é que a gente sabe o problema, tem um diagnóstico, sabe o que fazer. Tem as skills? O que falta às vezes é tempo, né? Tempo. Pra mim, o meu maior problema hoje é tempo. Porém, a gente tá progredindo. Então, olhando de forma bem pragmática, assim, as coisas estão dando certo. Tem perspectiva, não estamos mais no escuro, né? A gente tá correndo aqui num terreno que a gente domina e a primordial que a gente precisa é duas coisas, né? Otimizar essa parte do processo e vendas aqui a gente domina. Então, acabou, velho. Acho que é a receita pra chegar onde que a gente quer agora. Um insight que eu dou pra fundadores aí que estão assistindo, empresários, é o seguinte, velho. Cara, você vai ter muitos problemas, né, no mundo dos negócios. Crescer uma empresa não é brincadeira. Mas as ferramentas que você tem te ajudam. Então, por exemplo, a ferramenta de saber entrar na reunião de venda. Eu postei o Stories hoje, né? Você viu o Reels? Eu vi aquele Reels, não poderia ter passado aquilo ali, não. Claro que poderia. Tipo, a gente recebeu um feedback de uma cliente nossa que ela comprou tem 2 dias com a gente. Ela mandou um áudio pro nosso time e falou assim, cara, o João gravou, né? Ela falando na call, assim, call de onboard. Cara, eu entrei lá na call com um tal de... Um menino lá, qual que é o nome dele? É Gabriel, né? Que foi o closer que fechou ela. É porque eu vi lá o Instagram do... Qual que é o nome dele, do Bin lá? É Lucas? É Luan? É Luca. Do Luca e tal. Aí eu conheci esse deve ter uns 2, 3 dias lá. Aí entrei na reunião. Aí eu achei que fazia super sentido. Aí eu fui e comprei. A mulher pagou 25 mil reais à vista, velho. Nossa cliente. Tipo, ou seja, aí eu até pensei, falei, cara, a habilidade de você conseguir converter público frio. Sim. Mano, isso é muito foda. Isso é muito brutal. E isso não foi o marketing trouxe a pessoa e tal, mas quem fez a parada que fazer foi o Gabriel. Por quê? Porque ele tem habilidade de venda. Então, se você é um founder, um empresário, cara, se você tem no seu cinturão de ferramentas a habilidade de vendas high ticket, mano, isso é 80% do caminho andado. Total. 80%, porque o resto você resolve mais simples, entendeu? Aí eu acho que eu diria a outra dor de geração de demanda, que é a dor que a gente tem, sempre teve, né? Agora tá resolvendo. E aí a dor de gestão, o negócio você pode resolver, é mais fácil de resolver. A dor de, sei lá, tipo, liderança você também consegue desenvolver, mas, cara, ter na sua caixa de ferramenta habilidade de vendas é muito foda. É porque ela, talvez eu diria que é meio que a chave que destranca todas as portas, né? Porque se você vende no talo com dinheiro, você faz o que você quiser. Agora, sem dinheiro, você não faz nada. E as outras habilidades, elas só são tracionadas com dinheiro, né? Venda não. É porque, assim, vendendo você gera caixa. Com caixa você consegue resolver outros problemas, né? Exato. Desde você tem a predisposição para isso, seja humilde para, enfim, querer contratar e não seja mão de vaca para querer pagar pessoas boas para poder resolver para você. Então, enfim, eu acho que, cara, em essência, se você estiver focado em venda e realmente se preocupar com o cliente e querer entregar também para o cliente, eu acho que essas são as duas coisas mais importantes do negócio. Vender, porque senão você não tem para quem entregar. Sim. E conseguir fazer uma boa entrega para que o cliente fique satisfeito e renove, indique, por aí vai. O próprio Sandro falou isso ali, né? Pô, eu tenho um tanto de cara para poder indicar para vocês, então certamente é um cara que vai também ajudar a gente. Então eu acho que, cara, o mais difícil é o agora, esse momento inicial é rampar, é romper, né? Mas sendo muito sincero, cara, daqui 2, 3 meses, com esse processo sendo azeitados e redondos, a escala, tipo assim, sair de 300 mil para 2 milhões, assim, não é fácil, mas é um caminho mais conhecido, é um caminho mais simples, entende? Tipo, não é fácil, mas é mais simples, tá ligado? Sim. É porque a 80/20 das variáveis a gente já acessou, né? Aí é só um padrão mais de escala e dobrar volume e entregar. Porque esse produto ele não é um produto simples, né? É um produto complexo pra caramba. Mas isso também cria um diferencial competitivo. É. Por exemplo, a gente poderia criar uma mentoria, seria muito mais fácil para entregar. Só que, cara, eu vejo que, geralmente, aonde é mais difícil, normalmente é o caminho que você tem que ir. Porque aquilo que é mais difícil é uma barreira de entrada maior. Sim.
Por exemplo, quantas empresas fazem o que a gente faz? E eu não conheço nenhuma, do jeito que a gente faz. Eu conheço empresa de RH, de recrutamento, mas recrutamento focado em vendedor de alto ticket. Tem empresas de comercial que meio que vendem implementação comercial e meio que fazem um pouquinho disso, mas não é focado igual a gente. A gente é muito específico, né? Então, tipo, isso cria uma vantagem competitiva e por mais que seja mais difícil entregar, é uma forma também de se proteger contra concorrentes, entendeu? Então, tudo tem esse lado bom e ruim. Eu acho que a gente tomou a decisão certa, sendo sincero. Sim. Nós vamos se ferrar na entrega, vai apanhar, vai sofrer um pouco, mas vai se pagar. A decisão foi, A decisão foi olhando esse nível, foi correto. Então, assim, pra gente poder finalizar, cara, acho que é mais a sua perspectiva aí de, enfim, talvez palavras finais e o que você espera aí pro final do mês, né? Hoje é Esse dia final 21. do mês, assim, a gente vai bater a meta com certeza, eu tô bem otimista. Mas nós vamos bater, já tá batida. Já tá batida. Batida. É tá só batida. fechar os deals que estão ali e vai ter novos, então vai dar certo. Exato. E a gente, esse próximo mês aí, provavelmente ele vai ser histórico, mês de junho pra gente. A gente já tá olhando pra ele, né? Quem fechou isso aqui, já estamos olhando pro já estamos olhando pro outro. Eu tô muito animado porque validamos o canal, né? Ainda não batemos os números, mas o ROI tá se mostrando positivo. E eu vejo de fato agora a clareza de bater os 750 mil. É que é o número que eu realmente quero. E bater aquilo ali é trazer, vou formar mais 2 Gabriéis ali e tocar o terror. Isso vai ser uma fase legal, né? A hora que a gente validar, por exemplo, todo dia ter 4 reuniões com pitch, todo dia tem venda, né? É uma venda dia? É uma venda dia. Então, 25 vezes 22 dias úteis é justamente aí os... Quanto vai dar isso? Faz aí. Vai dar 550 mil, né? 550 mil. Os outros 250 saem na área de produto, né? O back-end. Assim, o cliente compra, depois ele acende. Então, a gente consegue bater isso aí. Eu acho que... mês que vem vai ser um mês ainda de otimizações finais, mas eu acho que em julho... Julho para agosto. Julho para agosto a gente vai ver isso aí acontecer. E aí, cara, segundo semestre, minha meta como CEO, né, agora falando do que eu penso como CEO, é o seguinte. Nosso time aí vai estar com umas 25 pessoas no time para entregar isso, esses 700 mil, 800. E muito consolidado. E aí, tipo, a gente vai dar uma segurada no crescimento. Tipo assim, de bater 1 milhão ali, nós vamos ficar, tipo, uns 6 meses fazendo 1 milhão. Só resolvendo BO, otimizando, botando IA, criando eficiência. Sim. Fazendo caixa, para aí sim sair de 1 milhão para, tipo, 3 rápido. Total. Porque eu já tenho muito claro para mim o que a gente precisa fazer em termos de entrega para poder ter um processo muito foda. É basicamente IA, melhoria de processo e time bom. É basicamente isso. Sim. Então, a gente está querendo criar uma empresa para 6 meses, a gente quer criar uma empresa para 20 anos. Sim. Então, nada mais justo do que entender que o primeiro ano vai ser histórico, em termos de faturamento, em termos de resultado, mas é criar um bom fundamento, né? Total. Acho que esse é o mais importante. E, como sempre, né, tipo, eu tô muito orgulhoso, né, velho? Porra, Sim. A gente embaçado demais, mano. 0-1 total. Porque não dá tempo de... É uma coisa que a gente tem que fazer mais, né? Ser mais grato, mas é que não dá tempo, né, cara? Não dá tempo, o outro é veloz demais, é muito rápido. Puxou uma venda, qual que é a próxima? Exato, e assim o dia todo, né? A jogatina, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma segurada nisso, assim que a gente vai ler esses números aí. Falou o cara que pensa em dinheiro o dia inteiro, né? Não, mas eu acho, cara, que daqui a um tempo assim, a gente vai conseguir... Porque, de novo, né, assim, não adianta nada só trabalhar, você tem que também curtir, né? Então, acho que a gente quer... Só que a nossa expectativa é muito alta, a gente quer fazer 1 milhão pra ir, segurar um pouco, ter qualidade de vida e tal, mas depois já preparar pro próximo salto. Então, assim, a gente é bem agressivo em relação a isso. Mas, enfim. Então, foi bom o papo de hoje. Mais um episódio, um papo com empresário, episódio 3. Espero que tenham gostado. E, pessoal, deixa aqui comentário, cara, do que você acha que a gente pode melhorar aqui. A gente tá aberto a feedback, a gente quer melhorar. Talvez a gente fala termos muito técnicos, às vezes a gente fala também muito rápido, Gabriel, porque a gente fica acelerado. Mas, enfim, traga aí coisas que a gente pode melhorar, porque a gente tá aberto a feedback. Fechado? Minha honra. Valeu, tamo junto.